A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Renato Luz e eu vou estar trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 26. Onde traz a história de Filipe e o eunuco. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra forte, uma palavra muito forte ao seu coração. Verso 26 fala: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegasse a Cesareia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, um livro que outrora no passado era chamado pelos eruditos de Atos do Espírito Santo, por ser mencionado nele 55 vezes a atuação do Espírito Santo. No capítulo 8 traz o momento em que Filipe se encontra com o eunuco etíope,
alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Lembrando que Candace não era o nome da rainha, mas um título de rainha mãe. Esta rainha era a rainha mãe dos etíopes. Então Filipe tem aqui no capítulo 8 o encontro com o eunuco. Para quem não sabe quem é Filipe, Filipe é um dos 12 apóstolos de Jesus. Filipe é um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Em João, capítulo 1, versículo 33, Jesus acha a Filipe. E Filipe é chamado para ser apóstolo, que traduzido significa emissário, ou aquele que é enviado para cumprir uma missão. Então Filipe é um dos 12 apóstolos. Filipe não é qualquer pessoa, digamos assim, mas ele é um dos 12 escolhidos para representarem as 12 tribos de Israel. Mas aqui no capítulo 8, a Bíblia traz esse encontro de Filipe com o eunuco. E se a gente estudar em Atos capítulo 6 e verso 5, a Bíblia também narra a história da instituição dos diáconos. Os órfãos e as viúvas estavam sem assistência. Daí os líderes da igreja decidem instituir diáconos para ajudarem na distribuição de cargas ministeriais. E Filipe é escolhido para ser diácono, para ajudar neste serviço. Então, entre os 7 diáconos que foram instituídos na igreja primitiva, Filipe estava dentre os 7. Filipe era um dos diáconos que ajudava a servir as mesas. Mas Filipe não era só diácono, não era só o colaborador daquela função. Filipe é um dos 12 apóstolos, um dos 12 emissários de Jesus. E eu quero deixar isso aqui bem claro para não confundir a tua mente. Apesar que Filipe foi instituído como diácono para ajudar a servir os órfãos e as viúvas, mas Filipe é um dos 12 emissários, um dos 12 apóstolos. E aqui já no verso 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Primeira coisa, já que no versículo 26 nós já temos aqui algo para trazer, aleluia, uma lição para trazer. O anjo do Senhor falou a Filipe, glória a Deus. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te. Primeira coisa, quando Deus fala, precisamos obedecer a ordem de Deus. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Deus falou, o Espírito falou, Filipe obedeceu a ordem de Deus, porque quando Deus dá uma ordem, Deus tem um propósito. E quando nós ouvimos a voz do Espírito de Deus, a voz de Deus, nós precisamos, aleluias, obedecer a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Então Filipe obedece a voz de Deus imediatamente. Glória a Deus. Primeira lição, aleluias.
Quando Deus fala, precisamos obedecer. Aleluias. Quando Deus fala, precisamos obedecer. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. A Bíblia nos traz aqui a história de que a igreja foi perseguida. Nos dias de Filipe e os demais apóstolos, houve uma grande perseguição em Jerusalém, de maneira que a igreja foi ficando dispersas por outras cidades. A igreja foi se espalhando, mas esse era o propósito de Deus, espalhar a igreja por todas as cidades. Então houve uma grande perseguição. Nós vamos ver isso no capítulo anterior de 8. No capítulo 7, 6, nós vamos estar vendo essa grande perseguição aqui no livro de Atos, de maneira que todos foram dispersos. E Filipe foi pregar em Samaria. E Filipe começa a pregar em Samaria, de maneira que Filipe ganha totalmente Samaria para Cristo. De maneira que Filipe, onde ele está ali, ele consegue converter todas as pessoas. A Bíblia fala que havia sinais, cegos viam, paralíticos andavam, e o nome de Jesus era pregado. Até um bruxo se converteu ali, que fazia mágicas, enganava o povo e era enganado, se converte a Filipe, começa a andar com Filipe. Então Filipe foi dispensado por Samaria, e Filipe agora em Samaria consegue uma grande congregação, de maneira que chama a atenção da igreja de Jerusalém, de maneira que a igreja de Jerusalém envia Pedro e João para ir conferir a grande obra que Filipe fez em Samaria, pregando o evangelho de Cristo. Filipe apóstolo. E de repente o anjo do Senhor aparece a Filipe e fala: Filipe, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Filipe agora com uma grande igreja, uma grande comissão, um grande status, recebe uma ordem de Deus para ir para o caminho que está deserto. Espera aí, Filipe, larga tudo que você está fazendo, e desce de Jerusalém para Gaza, aleluias, que está deserto. Desce pelo caminho, aleluia, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Larga tudo e vai para o caminho que está deserto. Você entende essa palavra? Aleluias. Filipe, depois de estar em uma alta posição, é mandado por Deus a ir para a banda do sul, para um caminho deserto, para uma estrada deserta. Aleluias. E Filipe, ele não recua, ele não retrocede. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não replica a ordem de Deus. Aleluia, Jesus. Deus fala: larga tudo e vai para o deserto. Aleluia, Jesus. E Filipe vai para o deserto.
Filipe não questiona. Por quê? Porque Deus sabe o que você não sabe. Filipe não sabia o que iria fazer ali, mas Deus sabia que ele deveria ir ali para cumprir o propósito de Deus. Então, quando Deus manda Filipe ir, Filipe não questiona. Filipe, larga tudo, vai para o deserto agora. Larga tudo e vai pelo caminho que está deserto agora. Então tem ordens de Deus em nossas vidas que nós não entendemos, que nós não sabemos, mas Deus sabe. Aleluias. Tem coisas na sua vida agora que você não entende. Tem coisas na sua vida agora que você não sabe por quê. Tem coisas na sua vida agora que você não está compreendendo, mas deixa eu te dar essa palavra. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o porquê. Existe um porquê, existe um motivo, existe, aleluias, algo lógico neste processo. E só vive o propósito de Deus quem suporta o processo de Deus. Aleluia. Então Filipe não entende, mas Filipe sabe que Deus sabe de todas as coisas, e que se Deus enviou Filipe para o deserto é porque Deus tem um propósito no deserto. E se Deus te enviou para o deserto é porque Deus tem um propósito contigo neste deserto. Aleluia. Se você outrora estava em uma posição elevada e agora está em uma posição inferior, é porque Deus tem um propósito nesta posição inferior na sua vida. Um propósito que você não entendeu agora, que você não sabe agora, mas Deus sabe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Filipe larga tudo e desce para o caminho do deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fala, precisamos obedecer. Filipe larga tudo e desce para o caminho do deserto. Aleluias. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Aleluia. Primeira coisa. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. A Bíblia fala desse eunuco. E a Bíblia fala que ele era superintendente de Candace. Candace que é um título de rainha mãe. Candace significa rainha mãe, um título. Quando você vê a palavra César na Bíblia, também não é nome de pessoa, é um título. César é governador. Então haviam vários Césares no passado, vários governadores. E Candace significa rainha dos etíopes. O eunuco, ele era superintendente, ele era alguém do cargo altíssimo.
alguém do cargo altíssimo. Não era qualquer pessoa, era alguém que dava ordens, era alguém que tinha comando. Aleluia. As pessoas, quando leem esta palavra, acham que o eunuco era alguém escravo, alguém inferior, alguém que até mesmo estava por fora da carruagem. Nem por fora ele estava por dentro da carruagem. E a Bíblia fala que ele estava lendo. Não tem como alguém guiar cavalos e ler ao mesmo tempo. Então haviam pessoas guiando a carruagem e ele estava do lado de dentro da carruagem, num lugar confortável, sentado e lendo o livro sossegadamente. E uma grande comitiva estava ali, o cercando e o levando de volta, porque ele era superintendente. Ele era alguém de alto status. E ele estava ali. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Alguém de alto status tinha ido a Jerusalém à adoração. Tinha ido a Jerusalém a buscar a presença de Deus. Você entende isso? O que nós possuímos não pode nos distanciar de Deus. O que nós adquirimos não pode nos distanciar de Deus. A nossa prosperidade não pode nos distanciar de Deus. O nosso status não pode nos distanciar de Deus. Ele foi a Jerusalém para adoração. Tem pessoas que com tão pouco largaram o Senhor, que por tão pouco deixaram de congregar, que por tão pouco deixaram a adoração, que por tão pouco deixaram de se prostrar. Aleluia. O nosso status não deve ser maior que a nossa adoração. O nosso status não deve ser maior que a nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Primeira coisa, ele estava lendo o profeta Isaías. Regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: achega-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, disse: entendes tu que dê? Primeira coisa, o eunuco ele vinha dentro
do carro confortavelmente, cercado de uma comitiva. E de repente o Espírito manda Filipe se aproximar daquele carro. Mas espera aí, um alto funcionário de Candace, voltando de Jerusalém, alguém de alto status, alguém que governava os tesouros da rainha de Candace, rainha mãe, de repente é abordado por alguém. Com certeza a sua comitiva, os seus guarda-costas, entenderam que era um ladrão se aproximando da carruagem. Como assim alguém se aproxima rapidamente da carruagem? É um ladrão. O eunuco nem viu a face de Filipe, porque o eunuco estava dentro da carruagem, do carro, e Filipe se aproxima por fora. Filipe nem vê o eunuco lendo, mas o Espírito de Deus revela a Filipe. E quando Filipe se aproxima do carro, aleluias, Filipe declara: compreendes tu que lê? E o eunuco, ouvindo a voz de Filipe, peraí, entende que, como assim? Eu estou aqui trancado no carro, alguém está lá fora me perguntando se eu estou compreendendo o que eu estou lendo. Alguém que não está me vendo está me perguntando se eu compreendo o que eu estou lendo. Então peraí, não é ladrão, é o Espírito de Deus, é um profeta de Deus, porque ele não está me vendo, eu não estou vendo ele, mas ele está me perguntando se eu compreendo o que eu estou lendo. Oh, aleluia, espera aí, guarda-costas, para tudo, porque não é ladrão, para tudo, porque é alguém enviado de Deus ao meu encontro. E o eunuco manda parar tudo e responde a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, e fala: como poderei eu compreender se alguém não me explicar? Estejamos sensíveis à voz do Espírito de Deus. Estejamos sensíveis à voz do Espírito de Deus. Para o carro. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele entendeu, ele falou: para o carro, para tudo, porque eu estou ouvindo a voz do Espírito de Deus aqui de dentro do meu carro. Aleluia. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? Aleluias. Ele entendeu que era a voz de Deus e parou o carro para ouvir Filipe. Tem hora que nós precisamos parar o carro. Tem hora que nós precisamos parar tudo o que nós estamos fazendo para ouvir a voz de Deus. Tem hora que nós precisamos parar tudo, parar a rotina, parar a correria, parar a carruagem, a nossa pegada, o nosso ritmo, para ouvir a voz do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Precisamos parar o carro, precisamos parar a nossa rotina para ouvir a voz do Espírito. Louvado seja
o nome do Senhor. Aleluias. Tem hora que precisamos parar o carro para ouvir a voz do Espírito, parar tudo para ouvir a voz do Espírito de Deus em nossas vidas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. O eunuco, ele representa o mundo, que tem uma Bíblia em casa, mas não entende. Tem uma Bíblia em casa e lê. E algumas pessoas até me falaram: pastor, eu li, mas não entendi. Então tem muitas pessoas que estão como eunuco. Tem uma Bíblia, lê a Bíblia, mas não entende, porque não tem o Espírito Santo. O mundo está assim, tem uma Bíblia, até ler, até está aberta no Salmo 91, dentro de casa, na sala, no quarto, mas até mesmo lê, mas não entende. Então Filipe representa o mundo. Filipe representa o mundo, não. O eunuco representa o mundo, desculpa. O eunuco representa o mundo, que tem uma Bíblia, que tem a palavra, lê, mas não entende. Então Filipe fala: você entende? Ele fala: não. Mas eu estou lendo, mas não entendo. Aleluias. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então o mundo, o eunuco representa o mundo, que lê a palavra e não entende. Então o eunuco representa o mundo que lê a palavra de Deus, mas não entende. Aleluias. Aí o eunuco rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Essa palavra fala de Yeshua, Jesus, e na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E que contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Aleluias. Ele lia um trecho exclusivo que fala de Yeshua, do Messias, mas ele não sabia de que falava o texto. E começou a fazer questionamentos a Filipe. Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhes anunciou Jesus. Segundo, mais uma coisa aqui. Eunuco representa o mundo que lê e não compreende. O profeta Isaías, que era o livro que ele estava lendo, representa a Bíblia. Filipe representa o instrumento de Deus para anunciar
o evangelho. Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nesta escritura a lhes anunciar a Jesus. Filipe é o instrumento de Deus para anunciar a Jesus. Você entende essa palavra? O mundo está lá, não entende o evangelho, não entende a palavra, não entende a pregação, o sacrifício de Yeshua. Mas Filipe é o instrumento. Você que está ouvindo esta palavra agora é o instrumento de Deus para anunciar a Cristo. Você é o instrumento de Deus para anunciar a Cristo. Você é a ferramenta de Deus para esta grande obra. Você, aleluias, é o canal de Deus para alcançar estas vidas. Você, aleluias, é o embaixador do evangelho neste lugar. Aleluias. Filipe é o instrumento de Deus. Aleluias, é a ferramenta, é o embaixador de Deus. Você é um embaixador de Deus para anunciar a Cristo. Aleluias, no lugar onde Deus te colocou, no lugar onde você está. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos descer mais aqui. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E abrindo a boca, começou nesta escritura a lhes anunciar. Ele começou aqui, mas ele continuou anunciando mais em toda a Bíblia sobre Jesus. Ele só começou. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Aleluia. A pregação foi tão maravilhosa que aqui ele já estava caminhando. Aleluia. E Filipe falando das grandezas de Deus e de Yeshua. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Eu creio, glória a Deus. E diz Filipe: é lícito se creis de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos. Eles estavam no carro mesmo. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. O eunuco foi batizado, creu em Jesus e foi batizado praticamente que imediatamente, né? Aleluia, Jesus. Filipe foi o instrumento de Deus. Filipe foi ferramenta de Deus. Quando eu vejo essa palavra aqui, né? Eu vejo que às vezes algumas pessoas são batizadas imediatas, quase que imediato, com pouco tempo de conversão. E depois essas pessoas se desviam, se afastam da igreja. E alguém fala assim: não, a culpa é do pastor que batizou essa pessoa precipitado, que batizou fulano antes da hora. Mas não existe um tempo determinado, pré-determinado para o batismo.
Filipe chegou, pregou para o eunuco. O eunuco creu no mesmo dia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creu, se arrependeu e foi batizado. Agora, se o eunuco vai se desviar daqui para frente, que eu creio que não, ou se desviou, ou se afastou, a culpa não é do pastor, é pessoal. É pessoal. Não tem a ver mais com batismo, é pessoal. Então, o batismo pode ser demorado? Pode. E pode ser imediato? Pode. Se você tem alguém ali no leito de enfermidade no hospital, já na beira da morte, você não vai esperar 5 meses para batizar aquela pessoa. Se ele creu, se ele aceitou Jesus, ele quer ser batizado, ele é batizado imediato. É assim a obra de Deus. Outra coisa, Filipe não apela. O próprio eunuco mandou parar o carro e desceram ambos a água. Aleluias. A Bíblia fala aqui que o próprio eunuco quis ser batizado. Aleluia. Olha aqui. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, aqui ó, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Filipe não apelou, não implorou para o eunuco, não. A gente tem que tomar cuidado para o nosso apelo não virar apelação, não ficar forçando a pessoa, obrigando, dando algo tão valioso como algo barato. Foi pessoal, o eunuco creu aqui, ó. Ele decidiu entregar a Jesus. Ninguém ficou apelando, implorando, rastejando nos pés dele, não. Ele creu e ele que pediu para ser batizado. Cuidado para o apelo não virar apelação. Não precisamos ficar dando o que é tão valioso por algo barato. Então vamos pregar Jesus, vamos falar de Jesus e vamos anunciar Cristo. E os que creem entregarão sua vida e serão salvos. Então Filipe e mandou parar o carro, e desceram ambos água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aleluia, Jesus. Uma última lição aqui. Filipe estava lá, em Samaria, ganhou todos os samaritanos, praticamente a cidade inteira, até o bruxo se converteu. E de repente agora Filipe se encontra no deserto, longe de toda a honra, de toda a glória, pregando para uma única pessoa. Uma última lição: para Deus não importa se é para uma multidão, aleluias, ou se é para uma pessoa. Para Deus não importa se é uma multidão ou se é uma pessoa só. Guarda isso no teu coração. Eu só vou pregar se tiver a igreja lotada. Para Deus não importa isso. Para Deus não importa se é para 10, se é para 100 ou se é para 1.
Para Deus não importa se é para 100 ou para 1. Glória a Deus. O que importa é que a palavra está sendo pregada. O que importa é que o teu ministério está ativo. O que importa é que você está vivendo as promessas, os propósitos de Deus na sua vida. Estou chegando aqui ao final de mais uma mensagem. Filipe e o eunuco etíope, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em o nome de Jesus. Meu Deus, abençoa cada pessoa que ouviu essa palavra neste dia, derrama uma bênção, uma unção especial sobre a vida dela agora, Pai, em o nome de Jesus.